Professor, enquanto a Roberta não chega, é Ah, muito interessante essa passagem de Isaías 9, né? Porque ele diz que o nome do menino será Deus forte, Pai da eternidade. então, mas aí você fala assim, Jesus é ele, né, e tal, é É, Jesus. Por quê? Porque a nossa visão já está cristianizada. sim, sim. Agora, se você pensar, todo rei na Idade Média era visto como Deus. Todo faraó era visto como Deus. Os governantes, no geral, são vistos como Deus ou como emissários de Deus. Então, essa não é a perspectiva incomum, entendeu? É que a gente já É, está tão cristianizado que quando eu leio, eu acho que é Jesus. eu já li também a respeito de que Isaías poderia estar falando até mesmo de Ciro, né? Isso, então. É o que a maioria aí aponta que seria Ciro. Mas não que Isaías esteja falando de Ciro, De Ciro. mas Ciro cumpriu essa promessa, né? Digamos. Sim. É. Porque assim, um profeta, necessariamente, ele não é o adivinhador do futuro. Deus dá assim, dá a trilha, aí ele vai e aponta a trilha. Ó, vai acontecer isso, 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 isso. Ponto. Né? E aí a pessoa fica ali, vamos esperar, vamos lá, vamos obedecer. Aí a coisa vai. Né? Mas o profeta não é aquela pessoa que olha assim, e tô vendo o futuro, ó, tô vendo tudo que vai acontecer. Esse é um Ô, fenômeno que Ricardo, acontece, né? Mas é Professor, outro fenômeno. Né? só para Ricardo, finalizar, Fala aí, só Roberto. para só para finalizar aqui para eu não esquecer, dentro disso que o senhor explicou, na perspectiva crítica, né, o que no Velho Testamento, né, eu não sei porque assim eu estou aprendendo agora essa parte, né? O senhor sabe que eu sou dogmática, né? Pelo que eu vejo, mais essa Percebo. questão mais. Mas assim, professor, o que dá respaldo para vocês no Antigo Testamento que Jesus é o Messias? No Antigo, nada. Não há nada no Antigo que fale sobre Jesus, só o Novo. essa seria a minha pergunta essa. Então, Jesus, ele não, ele era o esperado, mas não é ele. O Messias era esperado, não Jesus. Entendeu? Vamos, tenta fazer a Jesus foi diferença. enxerido, então. Vou falar para vocês o seguinte, virá no futuro um líder no Brasil que irá unir o Brasil. Esse líder no Brasil vai nos unir e vai fazer com que no país tenhamos prosperidade financeira, material, a saúde vai melhorar e a educação vai melhorar. Então, eu estou falando que no futuro teremos um líder nessa perspectiva. Aí Parece campanha suponhamos que no política, futuro. professor. Hã? É o Parece quê? campanha política. Não é? Parece promessa política. Mas é exatamente isso que o Antigo Testamento está fazendo. Olha, recebe aí, ó. Recebe aí, ó. Estou profetizando. No futuro virá o líder. Se eu tivesse falando isso há 20 anos atrás, se eu falo isso há 20 anos atrás, quando o Lula se elegeu pela primeira vez, tinha gente que acreditava que ele era esse líder político. Tanto que as pessoas se matavam, né? E aí surgiu o lulismo. Na época da ditadura de Vargas, tinha gente que achava que Getúlio Vargas era esse líder político. E agora, com o débil mental do Bolsonaro, tem gente que acha que ele é esse líder político. Por quê? Na cabeça de muita Fica gente. calmo. Ele é um débil mental. Na cabeça de muita gente, o líder político ele é aquela pessoa que vai trazer prosperidade financeira, política e, para alguns, até espiritual. Essa mentalidade que eu estou falando para você, que você vai falar, mas isso é política, isso é coisa fria aqui e tal, na nossa realidade, né? Eu falando aqui agora para você. No Antigo Testamento, essa relação de política com a religião, ela estava junto. Então, quando se fala de um Messias, você está falando de alguém que vai restaurar politicamente, socialmente, economicamente,
um reino que estava escravizado, né? Constantemente escravizado, dominado por outras nações. Agora, o que isso tem a ver com o que eu leio no Novo Testamento sobre Jesus, que fala de vida eterna, de fraternidade, de perdão, de caminhar mais uma milha, de dar a outra face? O reino que Jesus apresenta não é o reino que Israel estava esperando. E aí os conceitos, entram em conflito. Então, Isaías, ele faz o anúncio de alguém que iria ajudar Israel a manter o seu reinado. E teve, né, reis em Israel que ajudaram a fazer isso. Um deles foi Ciro, né? Não, em pequenos ou grandes momentos, você teve reis bons em Israel, né, que governaram com sabedoria, que ajudaram Israel, e aí eram vistos como Messias. Só que aí acabou essa fase da monarquia, né? Israel, né, se perdeu aí ao longo da história, e esse discurso acabou. Quando vem Jesus naquele período, essa coisa de Israel se restabelecer, né, politicamente ainda estava muito forte. E Jesus vem, se levanta, e muita gente fala, e as pessoas acham, esse é o Messias. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época de Jesus, ele não era o único Messias. Tinham muitos outros, paralelos ao período de Jesus, anteriores e depois posteriores a Jesus, que foram também levantados como futuros Messias, com pessoas que politicamente poderiam libertar Israel, mas foram também dominados pelo Império Romano, né? E eles fizeram revoltas. Alguns foram até bem-sucedidos por um período de tempo, né? Conseguiram combater o Império Romano, mas foram dominados, foram mortos, presos, né, pelo Império Romano. Alguns até faziam milagres. E isso é interessante, né? É uma história que é paralela à Bíblia. Então, essa figura do Messias, na cabeça do judeu do primeiro século, ela está muito misturada. Agora, Paulo, quando usa essa figura, ele não está falando de questão política, social. Ele está falando de questão, né, nossa, né, de vivência aqui, mas também focando na ideia da eternidade, né? O reino de Deus não é desse mundo, né? O reino de Jesus não é desse mundo. É outro reino. Ele começa aqui, né? Mas ele está falando de algo que está além da nossa realidade. Então, Isaías fala de um Messias. Isaías fala de um futuro. Fala de algo que é uma esperança, que acontece em alguns momentos, né? Ao longo da história de Israel, mas não que seja a pessoa de Jesus. Agora, lembrando, gente, essa é a perspectiva crítica. Crítica, sim. Você tem aí, né, a perspectiva tradicional. Sim, ninguém vai para o entendi. inferno por causa disso, que pensa de um jeito ou de outro. Mas na tradicional, Isaías está falando de Jesus e pronto, acabou. Mas observando assim, professor, como o senhor está falando, a gente lembra daquela passagem que Jesus pergunta, e você, para você... Opa, ficou mudo aí? Roberto? Eu fiquei mudo ou você... Estão me ouvindo? Estamos. Caiu, Roberto? Sim, foi a Roberta. Caiu. Ela que caiu, mas acho que o que ela quer falar é aquela passagem que Jesus fala, e vós, quem dizeis que eu sou, né? Isso aí. Se for essa passagem, é justamente porque as pessoas estão confusas. Quem é Jesus? Quem é esse cara? Ele é o Messias ou ele não é o Messias? Ele é um profeta, né? Ou não é um profeta? Entendeu? Quando ela voltar, ela termina aí a pergunta dela aí. Bem, tá dando para entender, né? Vamos lá. Segundo aquele slide povo aqui. Realmente deve ter sido um conflito. Com certeza. Imagina, se para vocês já imagina naquela época. Se quando eu falo, você já quer me bater achando que eu estou falando heresia, imagina Jesus naquele período, entendeu? Todo mundo ficava doido. Ainda bem que a aula é online. Hã? Ainda bem que a aula é online. Ninguém vai te bater. Não sei, tem o pessoal doido aí, né? Pode querer me cercar, descobrir onde eu moro. Vamos lá, o segundo slide aí, ó, sobre a interpretação. E sorte é dele, né, Ana Paula?
Ok? Sorte a dele, sorte a dele. Olha, Sorte a olha, dele, olha o reino de viu, Deus. Paula? Não tem como Perdão, errar ele. fraternidade. Pega ele. Vocês estão muito judeus para o meu gosto. Estão muito judaizantes. Não, olha só, professor, é porque a passagem fala até do trono de Davi, E o que lá tem? de Trono de Isaías Davi é onde? 9. Trono de Davi é aqui na terra. Isaías 9. O Isaías 9 trono de fala lá do trono de Davi é Davi. na terra e acabou o trono de Davi. Não, mas aí o anjo Gabriel fala para Maria a mesma coisa. Então, mas a Trono de perspectiva Davi. ali é outra. Ó, o Messias do anjo Gabriel, ele vem para tirar o pecado do mundo. Lê lá em Mateus, capítulo 1, a partir do verso 15, e ó, o nome dele será Emanuel, que quer dizer o Deus conosco, porque ele virá para tirar o pecado do mundo. O Messias de Isaías não tira o pecado de ninguém. O Messias do Novo Testamento tira o pecado. Olha que loucura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Messias de Paulo tira pecado. O Messias de Paulo leva para o céu. O de Isaías, o de Daniel não leva para lugar nenhum. Dá dinheiro, dá poder. A ideia é totalmente diferente. Tá me ouvindo aí, professor? Fala aí, Cristiano, tô ouvindo. Tranquilo? Mas aí que tá, eu fico me perguntando, porque também tem muitas outras profecias, o anúncio, no caso, também no Antigo Testamento. Tem a profecia de Miqueias também que fala que anuncia, né, o nascimento que vai ser em Belém e tudo. Na Jesus verdade, nasceu em Belém? é, não, pô, aí tudo bem, mas assim, é uma das que é utilizada aí dentro Então, veja bem, gente. Se você analisar os textos do Novo Testamento com as profecias do Antigo, você vai ver que não bate. O nascimento, a estrela, né? Os sábios. Você vê que as datas desses eventos, todas elas, né, não bate, não encaixa, a narrativa não encaixa. O que o autor do Novo está fazendo? O autor do Novo está querendo convencer o leitor de que o Messias do Antigo é Jesus. Ah, Ricardo, isso é mentira. Não, não é mentira. Eles não estavam preocupados com isso. Não é igual a gente hoje que está preocupado com plágio. Eles acreditavam que Jesus era a salvação de Israel, era a salvação não só de Israel, mas para o grego, né? E eles tinham uma maneira diferente de escrever da nossa. Tem uma interpretação que eu já falei para vocês, que é aquela midrástica. A interpretação midrástica, ela entende o seguinte: eu posso dar o sentido que eu quiser no texto. Por quê? Porque o texto, sendo um texto inspirado por Deus, os sentidos dele são infinitos, porque Deus é infinito. Então, a maioria dos autores do Novo Testamento usavam esse tipo de interpretação para reler o Antigo Testamento. Eles não eram... Eu sou um leitor crítico. Eu analiso. Por exemplo, eu vejo um filme do Homem-Aranha hoje, eu vou comparar com os meus gibis que eu tenho aqui da década de 80. Eu falei, pô, não dá, eu não aguento ver filme de Homem-Aranha hoje. Porque não dá, não bate com a história original, não tem nada a ver. X-Men é outra porcaria que não bate. Vingadores também, tudo ruim, eu gosto, me amarro, mas não bate uma coisa com a outra. O gibi não bate com o filme, que não bate com a história. Não sei o quê. Eu sou um leitor crítico. Os autores do Novo Testamento não é. Star Eles seguiam a Wars. tradição rabínica. O que foi, Davi? Eles seguiam a tradição rabínica, que é essa questão do Midrash, né? Que o texto ele pode ter essa interpretação infinita. E aí eles adaptavam os textos do Antigo a essa perspectiva cristológica. Agora, gente, lembrando, eu estou falando isso aqui porque parte do nosso conteúdo, é importante você saber disso. Você não é obrigado a concordar com isso. Às vezes você está me ouvindo e fala assim, pô, isso é uma doideira, tem nada a ver, não sei o quê. Beleza, você não é obrigado a concordar. Agora, eu gostaria que você soubesse que esse tipo de interpretação ela existe. Você vai ter contato com isso em outros momentos, né? Na sua igreja, vai lidar lá com um professor de história, com alguém, um estudante de filosofia, ele vai te confrontar com isso. E a gente tem que saber argumentar. Você pode falar, olha, existe essa teoria, eu não concordo, eu entendo que aqui realmente fala de Jesus, e aí apresenta os seus argumentos, e aí você, né, vai lá e fala, e aí cada um tem a sua opinião. Agora,
que é difícil. Se você pensar, põe um texto do lado do outro, né, e tenta comparar. É muito complicado, entendeu? Fala, Davi. Às vezes eu penso que eu sou um pouco histórico crítico, um pouco fundamentalista. Não, você é fundamentalista. Porque... Você não tem nada de histórico crítico. Você nem pense. Você é fundamentalista xiita dogmático, irmão. Fica tranquilo. Está profetizando agora? Não, irmão, é a realidade, entendeu? Você passa óleo ungido aí, ora foto, quer dizer que é histórico crítica, irmão? Te conheço, amigo. Cristiano, respondeu? Acabou que eu falei, nem falei com ele. Não, tá esclarecendo aí, professor, algumas coisas. Tá, beleza. Eu só fiquei na dúvida agora no seguinte, o senhor falou, por exemplo, eu falei a questão do nascimento de Jesus em Belém, aí só abrindo uma parada off-topic aí no caso. Então, segundo, no caso, a perspectiva... Nossa, bate uma parada aqui também. Então, segundo... Calma, fica nervoso não. Tô nervoso. Então, segundo a perspectiva histórico-crítica, então, no caso, onde é que seria o nascimento de Cristo, então, de Jesus? Boa pergunta. Onde que seria? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Cara, é incerto. Não há certeza de nada, entendeu? Porque os textos, eles têm interpretações variadas. E a única fonte que a gente tem é o texto do Novo. Que o texto do Novo, ele é, como é que eu vou dizer assim, tendencioso, né? Eles tendem a ter essa reinterpretação do Antigo. Então, é complicado qualquer afirmação nisso. É difícil, não é simples, entendeu? Agora, o foco não estaria tanto no local, não estaria tanto na questão, como é que eu vou dizer, dos eventos, né? Mas na mensagem que esse texto traz. Isso da perspectiva crítica, né? Que veio alguém para trazer uma mensagem de salvação. A ideia seria focar mais nisso do que tentar, né, ver a veracidade dos eventos em relação ao nascimento de Jesus, que todos eles são controversos, entendeu? Desde a questão dos magos até da manjedoura, da chamada manjedoura, né? Até porque o presépio foi uma invenção de Francisco de Assis na Idade Média, né? Entendeu? Professor, caiu quando eu estava perguntando pelo senhor. Foi Deus, irmão. Deus cortou a irmã aí, ó. Mas fala assim, pensando nessa perspectiva aí que o senhor está abordando, me veio à memória quando o próprio Jesus fala com o discípulo, lá no Novo Testamento, aí ele pergunta assim, e você, o que dizes que eu sou? Ele faz essa pergunta. Isso. Né? Então, eu acredito que ele estava perguntando isso. E você acredita que eu sou o quê? Né? Quem eu sou? Então, visualizando nisso que o senhor abordou, dá um entendimento maior dessa pergunta que Jesus estava fazendo para ele. E aí ele chega e fala, não, o senhor é o Filho de Deus, o senhor é o... Né? Ele chega e ele fala, eis que não falou da carne, então, assim, do sangue, assim, pensando nisso que o senhor está falando, eu compreendo melhor essa pergunta que Jesus fez, assim, visualizando nessa percepção. Por isso, você não vê Jesus falando assim, eu sou o Messias. Jesus não fala isso. Em nenhum momento ele diz que ele é o Messias. Né? Quando ele é apresentado como Filho de Deus, isso é um título... as expressões, filho do homem, né? A expressão filho do homem, por mais estranho que possa parecer, ela quer falar de divindade. E é bem interessante. Jesus, ele é apresentado nos evangelhos como Deus, né? Ele não é apresentado como uma parte de Deus, ele é apresentado como Deus. Os milagres que ele faz, só Deus pode fazer. O Messias do Antigo Testamento não é Deus, é um enviado de Deus. Jesus não é apenas um enviado de Deus, Jesus é Deus. Então, essa é uma diferença muito grande em relação ao Antigo Testamento. E Paulo sabe disso, né? Paulo faz essa reinterpretação bem consciente. Paulo e os autores do Novo Testamento.
Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aí confundindo. Ou, quer dizer, ensinando. Ó, interpretação escatológica e cristológica. Escatológica, gente, não é fim do mundo, não, tá? É aquilo que aponta para um fim, um novo momento, tá? Uma finalidade, tá? Quando eu digo fim, é finalidade. Não é fim do mundo. Escatologia não é fim do mundo. Não é estudo do fim do mundo, né? Mas pode ser um novo começo, né? Um novo momento e aí por diante. Ó, Paulo faz uma interpretação escatológica e cristológica do Antigo Testamento. Por quê? Porque em Cristo começa um novo momento. Acabou um momento e começa outro. Isso é escatológico. A partir de Jesus eu tenho um novo momento. Então, isso é a mensagem, ó. Acabou aqui a lei, agora começa a graça. Um exemplo. Entendeu? Seria essa a ideia. Na trajetória de Paulo, a compreensão da figura de Cristo precede a interpretação cristológica da Escritura. Paulo vai à Escritura para explicar o mistério revelado em Cristo. Eu tenho a pessoa de Jesus. E Paulo, né, o entende como o Cristo. É Paulo que inventa isso, gente. Qual era o nome de Jesus? Jesus. Paulo dá esse título, o Cristo, o Messias, o ungido. E aí toda a Escritura, quando eu falo toda a Escritura, é o Antigo Testamento, que na época de Paulo não tem o Novo Testamento. Então, a Escritura, o Antigo Testamento, Paulo vai usar para tentar explicar Jesus. E aí ele vai reinterpretar isso. Outra coisa que você tem que lembrar, na época de Paulo, não tem Novo Testamento ainda. O próprio Antigo Testamento ainda estava em processo. Então, que texto eles vão usar para reinterpretar? O Antigo Testamento. Certo? Esse é um outro detalhe muito importante. Vamos lá. Sim. Mas se ele está usando o Velho Testamento, né, para explicar, como que ele não vai se referir a Cristo se ele está usando o Velho? Então, ele se refere a Cristo, ele lê o Velho Testamento com a perspectiva cristológica. Esse slide aqui tem uns exemplos que dão bem essa ideia. Qualquer texto que ele possa usar no Antigo Testamento, ele vai colocar Jesus lá. Um exemplo da interpretação cristológica ou cristã foi o que eu usei no início. Você, quando fala, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. A maioria dos cristãos, quando lê o Espírito de Deus, entende o quê? Espírito Santo. Só que o termo ruá em hebraico não é Espírito Santo. É que Deus é um sopro, é um vento, é um espírito, não tem forma. Pronto, final, não tem nada a ver com a Trindade. Só que o cristão lê o termo Espírito no Antigo e acha que é o Espírito Santo. Então, isso é uma leitura cristológica. Paulo faz a mesma coisa. Aí você pode dizer assim, mas, Ricardo, eu concordo com Paulo. Tudo bem. Eu só estou te explicando que o que Paulo está usando, o texto não tem nada a ver com Cristo. Entendeu? Então, isso não quer dizer que você não vá concordar, vá deixar isso de lado. Só estou dizendo para você que existem diferenças. Por exemplo, abre aí em Deuteronômio 21, 23 e Gálatas 3, 13. Você vai ver que os textos falam de coisas diferentes. Paulo, quando relê Deuteronômio, ele dá uma perspectiva cristã, cristológica. Paulo, quando relê Êxodo 9:16 e Romanos 9:17, ele dá uma perspectiva cristã. Mas são coisas diferentes, que não têm relação uma com a outra. Isso é uma leitura cristológica. Entendeu? Por quê? Porque os ouvintes precisavam ser convencidos de que Jesus está lá no Antigo Testamento. Deu para entender, Rosemary? Professor, posso falar? Quero falar um pouquinho. Opa, fala. Então, isso que você está falando aí outro dia, uma pessoa até bateu o pé comigo sobre isso, dessa afirmação do Espírito de Deus, né, em Gênesis, e quando Jesus fala, né, lá em Atos, quando a descida do Espírito Santo,
Nada Aí a a pessoa ver. falou, não, é o Espírito Santo que está lá em Gênesis, junto com Deus na criação. E aí o Espírito, aí fica essa coisa, o Espírito Santo desce no Pentecoste, não é isso? Então, foi o que eu falei, acho que a afirmação de Gênesis é o Espírito de Deus. E uma outra coisa, professor, aí o senhor vai explicar um pouquinho essa aí que eu falei. E qual é a diferença quando nós falamos Jesus Cristo e Cristo Jesus? Tem alguma coisa a ver ou não, essa afirmação? Tá, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, essa coisa aí do Pentecostes de Gênesis 1 é o que eu estou falando, né? Isso que a gente está conversando aqui é uma perspectiva, tá certo? É a perspectiva crítica. Não adianta você virar para uma pessoa que tem uma perspectiva mais conservadora e falar isso, que a pessoa não vai concordar, certo? Então, não é o caso da gente, né, ficar discutindo ou conversando e tal. Nós, como estudantes, temos que saber outras perspectivas. Lembrando, ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas você tem que saber que existe essa outra perspectiva. Por quê? Porque é parte do estudo teológico, tá certo? Agora, não adianta você pegar alguém, né, mais conservador e explicar isso que a pessoa não vai entender. Então, não é o papel. Ah, Ricardo, eu quero dar um estudo sobre isso na minha igreja. Se você não domina o assunto, não dá estudo sobre isso. Dá estudo sobre o que você domina, certo? Então, porque é a melhor coisa para poder explicar e ajudar as pessoas. Nosso papel é sempre ajudar, nunca complicar. Então, você fica sabendo que existem outras visões. Outra coisa sobre a expressão Jesus Cristo ou Cristo Jesus é a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Em grego é Iesus Christos. Iesus é Cristo, Christos é Cristo. Iesus é Jesus, Christos é Cristo. Ponto final. Jesus o Cristo, Jesus Cristo, Cristo Jesus, não faz diferença, não tem problema nenhum. Na tradição católica, eu tenho até um livrinho aqui que fala assim, o poder do nome de Jesus. Gente, as palavras não têm poder. Isso é uma questão mística. Na perspectiva bíblica, se eu orar o nome de Jesus 3 vezes, a coisa vai acontecer. Não existe. Tem um pessoal louco aí que fala que vocês falam o nome de Jesus errado, que o certo é Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach é a transliteração do aramaico. Jesus é o Messias, que é besteira. Então, se você chama de Jesus, Jesus Cristo, Cristo Jesus, de Senhor, de Pai, né, de Deus, tanto faz. Porque não é uma fórmula mágica, né? Se eu falar o nome errado na oração, então Deus não vai entender. Eu estou limitando Deus à minha limitação de compreensão, o que é ridículo, né? Então, tanto faz, né? Não, mas eu só gosto de falar dessa maneira. Tudo bem, não é problema. Mas, biblicamente falando, isso é irrelevante. Porque Paulo faz a questão de falar sobre o termo Jesus Cristo? Porque é uma afirmação teológica. Jesus é o Messias. Na época de Paulo, qual era o maior problema entre os judeus? Saber quem era o Messias. Qual é a pregação de Paulo? Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Jesus é a salvação para o judeu, para o grego. Em Jesus não há diferença entre o judeu e o grego. Então, Paulo reafirma constantemente isso. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador. Então, naquela época, isso era muito importante, isso era necessário, porque era uma forma de estar ali catequizando os ouvintes, né? Os leitores, que eram judeus, né? Principalmente, para que eles compreendessem. Agora, quem era grego, quem é Messias, quem não é, isso era irrelevante para a perspectiva do mundo helênico, né? Porque a espiritualidade era diferente. Agora, para o judeu era muito importante. Então, não tem diferença. Falar Cristo Jesus, Jesus Cristo, isso aí é irrelevante. Beleza? A Rosemary já falaram, Fernando aí, tranquilo? Ricardo. Beleza? Ricardo. Fala, Davi.
Assim, só uma confirmação, uma forma, não sei. As escrituras hebraicas, assim, ou, sei lá, o Antigo Testamento, são uma coleção ou são uma forma de, sei lá, de escrito, não sei, religioso dos antigos hebreus? Porque o que acontece? Ah, O, a dúvida é se é a mesma coisa ou não sei. Das se é a mesma escrituras coisa do quê? hebraicas, O quê? das escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Se é um texto religioso? Sim, se as escrituras hebraicas, se o Antigo Testamento, se é um antigo religioso, ou se é a mesma coisa, se tem alguma coisa diferente das escrituras hebraicas do Antigo Testamento. Não, Os olha só, textos são fiéis, professor. a gente tem o texto do Antigo Testamento, esse que a gente usa, certo? Fora o texto do Antigo Testamento, a gente tem o Talmud, tem os Targums, que são outros textos paralelos, né, ao Antigo e também ao Novo Testamento, que Sim, fazem parte da filosofia judaica, né, da religiosidade judaica. Então, fora o Antigo Testamento, a gente tem a Septuaginta, né? A gente vai até ter uma aula sobre a Septuaginta e sobre os Targums, né? Isso são textos, né, que são usados também. Agora, o Antigo Testamento são as escrituras religiosas do judeu. É a Bíblia judaica, sim, entendi. certo? É isso aí. Acreditado por muitos judeus, então, né? Sim, quem é judeu acredita no Antigo Testamento, não acredita no Novo. A Bíblia judaica vai de Gênesis a Malaquias. A Bíblia cristã vai de Gênesis a Apocalipse. Então há uma diferença. O judeu não acredita no Novo Testamento. O judeu não acredita em Jesus. Não tem judeu cristão. Tem um grupo hoje aí que se denomina judeus messiânicos. Eles acreditam que Jesus é o Messias do Antigo Testamento, mas eles seguem a lei do Antigo Testamento, que é uma ignorância total, né? E eles, inclusive, têm arrebanhado muitos cristãos para a doutrina deles lá, que é besteira, né? Mas eles acreditam que Jesus é o Messias do Antigo e continuam seguindo o Antigo, né? Da nossa igreja saiu um grupo, foi para sair, para os judeus messiânicos. Então, isso aí. Seguem lá a Torá, né? Guardam o sábado, entendeu? São judeus. Acham que são judeus, que judeu tem que ser filho de mãe judia, né? Então, são bobos. Então, professor, o senhor está nessa perspectiva aí. Então, Paulo veio para realmente declarar que Jesus, né, ele é o Messias, ele é Deus. Isso aí. Ele é Messias. Paulo afirma e reafirma a todo instante: o Messias é Jesus. É porque ele veio confrontando, né? Por exemplo. É isso aí. A palavra é essa, Roberta. Paulo está confrontando um costume, uma ideia. Paulo está batendo de frente. Por que Paulo sai corrido de Tessalônica? Porque Paulo está lá, não, gente, o Messias é Jesus. O Messias é Jesus. E o pessoal pega ele, mata ele, apedreja ele. Aí ele sai corrido. Por que ele é preso em tantas cidades? Por que ele sai corrido? Por que ele não fica em lugar nenhum? Porque ele está confrontando os judeus. A ideia é justamente essa. Confrontando, ó, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Porque o judeu não entendia isso e não queria entender. O confronto também, professor, se deu lá com os apóstolos, conforme o ato de ser circuncidado. Isso aí já é uma outra questão. Porque Paulo, qual era Paulo? Paulo era um cara tranquilão. Eu acho que Paulo e Jesus são pessoas que, na minha leitura, eram muito tranquilos. Vamos lavar a mão. Que lavar a mão, meu irmão? Come de qualquer jeito, o negócio é comer, entendeu? O cara está doente, vamos lá ajudar. Aí é sábado. Não tem problema, vamos lá. Paulo vira para o pessoal e fala assim, não, que tem uma data que é especial. Que data especial? Que palhaçada é essa? Não, porque tem um ritual que tem que fazer, tem a ceia tem que estar de terno e gravata. Paulo fala, terno e gravata, palhaçada é essa? Vai de bermuda mesmo, faz de qualquer jeito.
Paulo, ele tá nem aí, ó, para o ritual, para a tradição. Por quê? Porque para Paulo, o evangelho é a pessoa de Jesus. Não existe mais lei, não tem mais nada que nos aprisione. A salvação não depende de cumprimento de regras, mas depende da minha relação com Jesus. Então, a briga de Paulo com Pedro, né, e alguns dos apóstolos foi por isso. Por quê? Pedro era judeu, todos os apóstolos eram judeus, e eles queriam continuar seguindo o Antigo Testamento, igual esses bobão aí dos judeus messiânicos aí da nossa época, né? Queria continuar lá na lei antiga, e Paulo fala, isso é palhaçada, Jesus morreu na cruz e acabou com isso. A carta aos Gálatas, que para mim é uma das melhores que tem, Paulo fala, ó, evangelho é liberdade. E aí o confronto ali é mais na questão do religioso, né? do estar ali viver como ser cristão, e não se Jesus é o Messias ou não, entendeu? Paulo está batendo de frente muito com isso, né? Com os judaizantes, que acham, não, ó, tem que falar assim, ó, paz do Senhor, tem que dar amém, tem que ficar de joelho. Paulo, faz o que você quiser, meu irmão. Quiser cortar cabelo, corta, não corta. Agora, toma cuidado para não ficar parecendo aí com o pessoal aí do mundo e tal. Mas, ó, tua consciência é o teu guia. 1 Coríntios 7, Paulo vai falar isso. A tua consciência é o teu guia. Olha que responsabilidade. Né? Não tem nada disso. Vai lá e pergunta para o pastor o que você vai fazer da tua vida. Não, tua consciência é teu guia, irmão. Você não é crente? Então, ó, responsabilidade é tua. Então, Paulo ele bate de frente com isso, com outros cristãos que vieram do judaísmo. Mas se Jesus é o Messias ou não, isso aí não há confronto. Todos acreditam nisso, entendeu? Beleza? Tranquilo? E Jesus, quando fala para aquele ladrão que estava na cruz, né, que ainda hoje estaria comigo porque tinha um segmento ali, né, para você ter, né, aquela salvação, que até na minha igreja dá um exemplo disso, né, que se o batismo salva, né, tal. Então ali foi quebrado, né, ali é um texto difícil, irmão. Assim, o pessoal mais conservador usa aquele texto para dizer que o batismo não salva, né? Que o ladrão aceitou Jesus e foi logo para o céu. Eu acredito que o batismo também não salva. Eu acredito que o que salva é Jesus. O resto é besteira. Mas esse texto em grego ele é de difícil tradução. Por quê? Porque ele não tem vírgula. Então fica difícil você entender ele, né? Então, ó, te digo hoje estarás comigo no paraíso, ou te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As duas interpretações são aceitas, né? Mas o foco é a pessoa de Jesus. E não se eu preciso ser batizado, se eu preciso ser membro da igreja, você tem que tomar 5 ceias antes de morrer para poder ir para o céu. Isso aí é irrelevante. Beleza? Opa. Professor? Fala aí, fala aí. Foi mal, tô falante hoje, mas beleza. Vamos... É isso aí, irmão. Fala rápido que tá acabando o tempo. Os adventistas que usa esse texto, no caso, essa outra tradução, para justificar, acho que aquela doutrina do adormecimento, né? A pessoa, na verdade, ela fica adormecida. Isso, do estado intermediário. Uhum. Sim. Então, é difícil, porque o texto em grego não dá base para isso, entendeu? Mas os adventistas, eles são dogmáticos, né? Então, eles seguem a doutrina deles. Eles acreditam no estado intermediário. Eu, particularmente, não vejo base nenhuma para isso. É difícil, né? A Bíblia não explica muito isso. Gente, está acabando o tempo aí. Semana que vem a gente continua, então, esse assunto. E aí eu falo também da Septuaginta. A gente já engrena aí os 2 assuntos aí. Beleza? Eu vou mandar esses slides aí para vocês. Valeu? Qualquer coisa a gente vai vendo aí no grupo. Eu vou mandar um vídeo para vocês sobre os Messias na época de Jesus. Aí vocês dão uma olhada lá nesse vídeo, também é legal. Você vai ver aí outros estudos sobre isso. Valeu? Beleza, professor.